Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Yes! Estamos chegando, senhoras e senhores. Salve, salve, tudo bem por aí? Estamos juntos, hein? Vamos para mais um episódio do reality cast que tem uma essência. Colocamos 10 mil reais na Bolsa de Valores, maio de 2020. Um ano e pouco depois, essa grana chega a R$14.430. É o primeiro destaque para mais um episódio. Recuo de 2,7%. A semana tá azeda. No mesmo período, o Ibovespa recuou 3% a 125.666 pontos. Esses 10 mil reais trabalham pra gente lá na Bolsa através da estratégia de Carlos Castrucci, gestor fundamentalista que cuida aí de cada centavo deste nosso patrimônio humilde. Tudo bem, Carlão? Bem-vindo a mais uma, hein? Como é que você tá? Tudo certo? Fala, Léo. Por aqui tá tudo em ordem. Vamos lá explicar mais uma semana do que tem acontecido com o nosso dinheiro, trazer uma tese de investimento nova. E a semana, apesar de eu estar bem, a semana não foi muito boa pra gente, né? Mas vamos lá, faz parte do jogo essas oscilações aí de curto prazo. Pois é, a semana deu uma azedada, você vai entender por quê já já. Moeda americana ficou em R$5, alta de 1,6%, o que também sugere o agito pelo qual a semana passou. Maior alta da nossa carteira, Facebook, alta de 3,5%. Por quê? O Carlão vai explicar. Maior baixa, Cogna. Cogna, 10,2% de recuo. Meu Deus, que porrada, hein, bicho? Esse é aquele uppercut que vem ali no fígado, que você fica 20 minutos para recuperar o ar. Não foi fácil. Tem mais uma participação do João Pedro Araújo, braço direito do Carlos lá na rua. E dessa vez, ele vai ser contratado aqui, bicho, que semana passada colou, hoje tá colando de novo. Ele vai falar com a gente sobre os impactos da reforma tributária. O texto da segunda fase da reforma tributária, que ainda precisa avançar dentro do Congresso, mas que já trouxe muitos impactos para o mercado e a gente vai repercutir, em especial, as consequências possíveis no mercado de fundos imobiliários. E por falar em Cogna, que nesta foi a, digamos assim, baixa, né, o destaque negativo, a tese do episódio de hoje é justamente a tese por trás dessa companhia de educação. Esses e outros destaques a partir de agora. Você participa com a gente através do WhatsApp, mande a sua pergunta para os nossos especialistas. Vamos juntos para mais uma, tá só começando. Este é o podcast Os 10 mil deles. Um reality que faz o seu tempo render. Carteira de notícias. Muito bem, meus amores, então vamos com os primeiros destaques aí que ajudam você, meu nobre investidor, minha nobre investidora, a se nortear em cima do que aconteceu ao longo das últimas horas, dos últimos dias e da última semana como um todo. Vou começar, já é de praxe, com os destaques nacionais. Então você sabe, ainda vivemos uma pandemia, obviamente você sabe, afinal tá todo mundo cansado dela. A gente ainda vê números superiores a 2.000 óbitos em alguns dias da semana, o que deixa a gente atento ao fato de que a situação continua ruim, muito embora, através da imunização e da vacinação, a gente já consiga prospectar um futuro melhor ainda para 2021. E as evidências de retomada econômica vão sugerindo a mesma direção. A gente segue esperando para incrementar a vacinação. Já em mais de um dia, o número de doses aplicadas foi maior do que 1 milhão e isso anima no sentido de agilidade e velocidade. Vamos continuar monitorando essa história. De alguma maneira, agora quando a gente sai do Brasil e vai para o internacional, para o mundo, foi uma semana mais tranquila, sobretudo na expectativa dos dados do payroll, que é o relatório oficial da formação de empregos lá nos Estados Unidos. Esses dados vão sair amanhã e com base neles a gente vai ter evidências importantes do mercado de trabalho. O tio Carlos me ensinou lá atrás, num dos nossos primeiros episódios, que existem engrenagens básicas na economia, basicamente mercado de trabalho, renda e consumo. Com o mercado de trabalho aquecido, você tem renda aquecida. Com renda aquecida, você tem consumo aquecido. E aí você tem a engrenagem rodando com lubrificação. Agora, quando você tem alguma problematização aí nessas engrenagens, quando o mercado está desaquecido ou quando a renda está baixa, enfim, você precisa aí sim de algum tipo de estímulo ou de política para melhorar a situação. Com base nos dados amanhã do payroll, a gente vai saber qual que é a pressão que esses dados vão fazer em cima do Fed para uma normalização da taxa de juros e uma redução dos estímulos, que é a pergunta de
1 trilhão de dólares. A galera tá querendo saber o impacto para além de americano é global, então vamos ficar de olho nos dados do payroll em função da expectativa, uma semana até mais tranquila. Cenário continua positivo para commodities. Olha os destaques aqui, ó. Minério de ferro na casa dos 215 dólares. Petróleo Brent, referência para Petrobras, na casa dos 76 dólares. É notícia, hein, Brasil? E commodities agrícolas como soja e milho recuperando quedas recentes. Uma fotografia muito positiva para o setor de commodities e a gente sabe o quanto o Brasil tem vocação para essa área. Quando commodities estão aquecidas, o Brasil como um todo tende a estar também. No resumo, S&P subiu 1,2% e renovou sua máxima. Já não é a primeira vez que a gente fala isso aqui. Mais uma máxima tocada pelo S&P, dessa vez a 4.319 pontos no fechamento. Vamos lá, Carlos, o seu comentário, sobretudo buscando uma relação para o nosso ouvinte entender. Commodities, dólar e inflação. Como é que a gente pode relacionar esses três pilares? Perfeito, Léo. Até já fazendo aqui uma comparação com o Brasil, né? Primeiro assim, quando a gente fala de commodities, a gente sabe que commodities fazem parte da vida das pessoas, né? Do dia a dia das pessoas. Então, quanto mais altos estão os preços das commodities, maior é a pressão inflacionária. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então é muito importante a gente ficar de olho, porque quanto mais o tempo passa com commodities lá em cima, mais a inflação tende a ficar, mais os preços tendem a ficar lá em cima e assim em diante. E aí quando a gente fala da relação com o dólar, então aí comparando, já falando de Brasil, né? Você vê assim, o Léo já trouxe aqui que o dólar subiu nessa semana 1,6%, né? Voltou para o patamar dos R$5. E a gente vê como o ruído nacional está grande, né? Na questão política, porque historicamente a relação entre commodities e dólar ela é inversamente proporcional. Quando a gente tem um aquecimento na demanda por commodities, a gente tem bastante dólar entrando nos países emergentes e o Brasil é um grande exportador de commodities, então o dólar tende a cair. E a gente viu mesmo assim um dólar subindo, então a gente, em resumo, a gente vai entrar agora na questão de Brasil e ver como esses ruídos políticos têm atrapalhado o mercado financeiro nessa última semana. Assim, na boa, só questões domésticas para explicar tamanho descolamento. A gente vê evidências muito fortes no mercado americano e como o Carlos acabou de destrinchar, é muito comum que o mercado brasileiro ande, pelo menos em alguma medida, na linha do mercado americano, sobretudo no que diz respeito às commodities e a cotação que a gente sabe é dolarizada no caso delas. Não está rolando isso. E aí a gente começa a destrinchar os principais pontos. É impossível deixar de pontuar a questão dos ruídos políticos em torno das denúncias, das polêmicas, das acusações contra o governo federal no que diz respeito ao manejo da pandemia e no caso específico da aquisição de vacinas. Você lembra muito bem do caso Covaxin, quando foi lançado contra o governo uma acusação de que estaria empenhado 1,6 bilhão de reais para a compra de milhões de doses de uma maneira superfaturada. Esse foi um primeiro fato que começou a repercutir já na semana passada e pouco a pouco foi repercutindo nesta semana. Mas esse fato passou a dividir espaço com outro fato que, no caso, gira em torno da AstraZeneca. Você ouviu falar sobre um suposto pedido de propina de $1 por dose nas aquisições das vacinas da AstraZeneca. Um representante de empresa que atuaria como intermediária na compra de vacinas afirmou ter recebido pedido de propina de $1 para cada dose. O governo demitiu o servidor que estaria envolvido no esquema. Ele foi convocado pela CPI da Covid para prestar depoimento e isso chamou muita atenção. Nesta quinta-feira foi ouvido ao longo da tarde. Bom, tudo isso para a gente dizer que esses ruídos políticos acabam trazendo a questão do impeachment, ora com alguma solidez, ora com nenhuma solidez, à tona. E aí você tem, sobretudo no bloco do Centrão, um certo olhar alerta. O Centrão é o bloco fisiológico que dá sustentação a qualquer governo que se pretenda, digamos, estável no Brasil. E ele é, no limite, o fiel da balança para a governabilidade. De modo que, se o Centrão desembarcar do governo, aí sim temos uma fragilidade exposta. Se o Centrão se mantiver, aí essa fragilidade está literalmente descartada. Até o momento, nas evidências de momento, o Centrão segue com o governo e a governabilidade segue, portanto, sustentada. Nesse sentido, muito pressionado, foi até encaminhado um super pedido de impeachment lá na Câmara dos Deputados, que conversa com os vários outros pedidos que já foram encaminhados até aqui para, no caso agora, o presidente Arthur Lira manejar e entender se é o caso de abertura ou não do processo de apuração. O Arthur Lira pegou um giz, fez um risco no chão e traçou um limite. Ele disse, só falamos de impeachment depois dos trabalhos da CPI da Covid-19.
Quando os trabalhos da CPI terminarem, aí a gente volta a falar e avalia essa questão. Então é uma estratégia, querendo ou não, para pararem de, digamos, pressioná-lo, ele já coloca ali um prazo para ter uma certa, digamos, tranquilidade para manejar outras questões que lhe são caras, e essa questão do impeachment especificamente, depois da CPI da Covid, ele firmou o compromisso de repensar. Mas até aqui não há nenhuma evidência de que ele endosse a abertura do processo de apuração, o que é uma boa notícia até o momento para o governo. De outro lado, e com isso eu fecho, a gente sabe que isso implica concessões. O jeito de governar no Brasil é muito claro para a ampla maioria dos brasileiros que buscam esclarecimento, informação e funcionamento do sistema. O Centrão, com isso, ganha margem de negociação para com o governo e deve exigir do Bolsonaro várias concessões, como o jogo político sugere. Vamos dar sequência aqui falando da reforma tributária. Inegável, sexta-feira passada, a segunda fase foi proposta, depositada na Câmara dos Deputados e de imediato começou a repercutir. A gente vai passar pelos principais pontos dela no que diz respeito a fundos imobiliários com o João, que já está por aqui. Próximo bloco ele vai destrinchar. Bom, para além de tudo isso, falar de criação de empregos, aí sim dados positivos, muito acima do esperado em maio. A gente viu dados do CAGED fortíssimos no que diz respeito à geração de emprego, número superior a 280 mil, estimava-se algo em torno de 120 mil empregos gerados e o dado veio bastante forte. Para além disso, destacar que o Ibovespa, nessa semana de vai e vem, trava destrava, acabou caindo 3%, cotado a 125.666 pontos, e o Carlos traz aí o comentário dele sobre as questões domésticas. Fala aí, Carlão. Léo, semana de bastante barulho aqui, né, no Ibovespa, e a gente vê que, assim, a gente realmente pegou todo o efeito, né, porque esse episódio, o primeiro dia de pregão que a gente pega na sexta-feira, e a última sexta-feira foi quando teve a divulgação da reforma tributária, então a gente pega esse impacto cheio no Ibovespa de 3%, isso comparando com o S&P subindo 1,2%, então você pega aí uma diferença de 4,2% para você ver como realmente a gente teve impactos negativos vindos das questões políticas, né? A reforma tributária especificamente é porque a gente está aumentando a alíquota efetiva das empresas, né? Então, quando você pega esse efeito combinado proposto na reforma tributária, as empresas vão pagar mais impostos e, por consequência disso, os acionistas terão menos retorno para uma mesma unidade de faturamento. Então, isso também é um dos fatores que tem mais impactado aí a Bolsa nesses últimos períodos, mas ainda se trata muito de especulação, né? A gente tem que esperar para ver como que o texto vai evoluir. É pouco provável que ele passe da forma que está, mas vamos acompanhar os próximos capítulos e começar a se preparar para o que vier. Vamos lá. E agora a gente passeia pelos destaques da nossa carteira. Vamos lá para o que mais chamou a atenção essa semana. Já coloquei o laser aqui para a gente se ligar. Então vamos lá. Destaque positivo. Primeiro, nós ganhamos do Ibovespa, né? É aquela vitória amarga, mas nós ganhamos, porque o Ibovespa tombou 3%, a gente tombou 2,7%. Nosso rico dinheirinho está em 14.430. A gente tá ficando... Sabe qual que é a verdade? A gente tá ficando mal acostumado, bicho. Porque cada semana que a gente renovava recorde e tal, tava subindo a cabeça, o destino dá umas compensadas. Então, ó, nosso tombo foi de 2,7%. O destaque positivo, Facebook, 3,5% de alta. Por quê, maestro? Léo, e 3,5% de alta em dólares, né? Lembrando que a gente não tem exposição cambial, então você pega a cotação da BDR, ela subiu ali por volta dos quase 6%, mas em dólar foi 3,5%. E o principal motivo dessa alta foi o processo que o Facebook ganhou sobre a questão do monopólio, né? A gente tinha um processo correndo nos Estados Unidos que acusava o Facebook de monopólio na questão das redes sociais, e o Facebook saiu vencedor porque é muito difícil você provar que o Facebook tem um monopólio, né? Como que uma empresa que não vende nada para os seus clientes pode formar um monopólio, né? E aí você não tem um mercado claro aqui na questão das redes sociais, e por isso esse foi um dos principais argumentos utilizados pelo júri lá dos Estados Unidos para negar essa alegação de monopólio do Facebook, e isso levou as cotações do Facebook para cima. O Facebook chegou a atingir $1 trilhão em valor de mercado, então esse foi o principal driver de Facebook aí nessa semana. Boa! A gente lembra também aqui que existem dois caminhos básicos para você investir em papéis americanos. O Carlos citou no início do raciocínio dele, né? São papéis diretos lá nos Estados Unidos, você investe direto no papel, ou então através de BDRs. Você falou que a gente não investe através de BDRs, eu entendi bem? Não, Léo, desculpa, acho que eu me expressei mal. A gente investe através de BDRs, mas a gente não tem exposição cambial, então a gente vende dólar futuro, entendeu? Perfeito. Então quando você pega esse jogo aí da alta do dólar que a gente perde
com a alta do Facebook, né, que é um pouco maior, a gente, nessa diferença aí, a gente ficou com 3,5% de retorno na semana com o Facebook. Saquei. E esse movimento que você faz é por proteção? É um hedge? Qual que é o sentido dele? Sim, a gente não gosta de ter uma exposição cambial no fundo, né? A gente tem um know-how grande de investimento em ações, análise fundamentalista de ações, e não tem um know-how para operar dólar. Então a gente prefere evitar a exposição cambial, porque a gente acha que é muito imprevisível. Ainda mais quando a gente considera o início do investimento no Facebook, foi quando o dólar estava na casa de R$ 5,70. E naquele patamar eu falei, cara, aqui com certeza eu não vou ficar comprado em dólar, mesmo que indiretamente, né? Então a gente preferiu fazer esse hedge mesmo, uma proteção, para não ter esse impacto aí da valorização do real contra o dólar, impactando negativamente o desempenho do fundo. Boa, Carleto. E o destaque negativo ficou por parte de Cogna, como eu adiantei, recuo de 10,2%. Por que tamanha porrada, hein, Carlos? Aí eu não sei também. Não tinha mais vendedor do que comprador. Não teve nenhum fato aí de Cogna que justificasse essa queda na semana. E isso acontece, né? Tem alguns casos que é uma questão de fluxo. Quer dizer, o fluxo vendedor ficou superior ao comprador e aí uma queda mais forte. Talvez aqui, pra gente contar a história um pouco mais completa, lembrar que há pouco tempo o fluxo comprador foi muito forte nos papéis do setor de educacional como um todo. E aí alguma correção era estimada, embora essa tenha sido, convenhamos, uma senhora correção. Agora é o seguinte, deixa eu vender o peixe aqui, ô Carlão, porque tua hora é cara, né? Nós temos que vender o peixe. Como é que é o teu @ nas redes sociais pra galera te seguir lá no Instagram? Convido o povo aí pra te seguir. Vocês vão ver que além de um brilhante investidor e gestor, Carlos também é um brilhante escalador, bicho. Onde você vai, mal espera, ele já tá subindo as paredes aqui. Fala aí, Carlos, qual que é o @? É o cara que gosta de tomar riscos, né? Mas riscos controlados, sempre buscando o retorno ali ao longo do tempo. Mas bom, para quem quiser me seguir, tanto no Twitter quanto no Instagram, o meu @ é @carloscastrucci, com CCI no final, né? Tem aqui na descrição dos 10 mil deles, @carloscastrucci. Segue lá que a gente posta conteúdo sobre investimento e sobre escalada ali de vez em quando, então dá uma adrenalina aqui legal. Muito bom. @Carlos Castrucci, esse T aí no final com 2 letras C, é grife italiana, né, bicho? É outro nível. E ele falou bem. Para além das questões ali, né, de, digamos, lifestyle, tem muita dica de investimento, vale muito a pena você seguir, acompanhar. Carlão tá na área aí para também te ajudar, meu caro investidor. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, meus amores, estamos de volta, hein? Um prazer ter a sua companhia, a sua audiência. Este programa é feito ao vivo aqui na TC Rádio e depois escoa para a sua plataforma de podcasts predileta para você nos acompanhar. Segundo bloco, bola rolando aqui nos 10 mil deles, neste episódio que celebra uma amarga queda. A gente celebra porque nós sabemos que, digamos assim, emoções no meio do caminho acontecem mesmo, né? Quando a gente ganha do Ibovespa, mesmo que perdendo, a gente dá um sorrisinho maldoso. Então é o seguinte, vamos aqui com o nosso convidado mais do que especial, temos uma presença ilustre, o super João Pedro Araújo está aqui, você já o conheceu dentro do nosso conteúdo aqui na semana passada, é o braço direito do Carlos lá na Rua Asset Management, que é por onde o Carlos orquestra e executa as estratégias irracionais dele para gerenciar o patrimônio dos clientes que o procuram, e o João está de volta aqui. Vamos ter que contratá-lo. O Carlos está formatando o contrato, inclusive. Salve, João. Tudo certo aí, bonitão? Fala, Léo. Obrigado de novo pelo convite. Acho que eu tô começando a ficar um pouco mal acostumado com isso e realmente acho que eu vou ter que pedir minha cadeira aqui no programa. Não, essa cadeira será liberada com muito prazer, com muita alegria. O João tá aqui, não só porque ele é um grande parceiro desse podcast e nos ensina muito no dia a dia, mas também porque logo após a participação dele na última quinta-feira, a sexta-feira, foi o dia em que o governo apresentou a segunda fase da reforma tributária lá na Câmara dos Deputados. E entre os pontos, o João vai destrinchar aqueles que pareceram a ele os mais importantes, mas entre os pontos que mais chamaram a atenção do mercado estão alterações, sobretudo no mercado de fundo imobiliário. E o João é um cara que estuda muito a fundo os fundos imobiliários aqui, com perdão do trocadilho infame, mas de coração é um cara que estuda bastante e vai trazer aqui as dimensões reais para o investidor. Então, João, vamos começar do começo. Eu queria que você destrinchasse, dentro da proposta do governo, quais os principais pontos, os pontos que mais te chamaram a atenção, e aí você fica à vontade para aprofundar no caso dos fundos imobiliários. Por onde a gente pode começar? Legal, Léo. Conforme você falou, essa é a segunda fase da reforma tributária, né? A primeira fase
foi focada ali em unificar alguns impostos, e essa segunda etapa está focada aqui no imposto de renda. E a segunda fase foi dividida ali em 3 partes, tá? Os trabalhadores, as empresas e os investimentos. E dentro dessa parte dos investimentos, tem ali um tópico especial para fundos imobiliários. Dentre as medidas que o governo propôs, eu posso citar aqui 3 que são as mais relevantes. A primeira delas foi a redução da alíquota de imposto de renda sobre ganho de capital, né? Isso é, se você comprou a cota 10 e vendeu a 15, você teve um ganho de capital, você tem que pagar imposto, que hoje em dia é de 20% e o governo propôs reduzir essa taxa para 15%. Então é um ponto positivo. Outro ponto que o texto trouxe foi a compensação de prejuízo, que eu não vi muita gente dando ênfase para isso, mas era o seguinte: hoje, na regra atual, você só pode compensar o prejuízo que você tem em operações semelhantes. Então, por exemplo, day trade com day trade de ações, operações normais com operações normais e fundos imobiliários. E nessa proposta do governo, ele botou tudo na mesma régua. Então ele falou, se você teve um prejuízo em ações, você pode compensar aqui em fundos imobiliários, que também foi outro ponto positivo. Mas o grande ponto aqui, que foi o impacto realmente que os fundos sentiram, foram a tributação de dividendos. Não posso falar que é uma surpresa, todo mundo esperava, mas ninguém meio que acreditava que ia acontecer. Então o governo propôs aqui uma taxa de 15% sobre os dividendos dos fundos imobiliários, que sempre foi visto como uma vantagem, né, de ser isento. Sempre quando você recomenda um fundo de investimento, Verdade. O primeiro ponto que você fala, os dividendos são isentos, vai cair na sua conta, você não precisa pagar nada. Então foi isso aí que mexeu mais com o mercado, Léo. Boa. E aí, Carlão, pra gente dar sequência aqui no raciocínio, por onde a gente vai? Bom, João, você já comentou aqui um pouquinho dos principais pontos da reforma em si, né? Eu acho que antes da gente analisar os impactos da reforma no mercado de fundos imobiliários, é importante você dar aqui pra gente uma palhinha sobre o mercado de fundos imobiliários em si, né? Trazer alguns números. Legal, Carlos. Sim, acho que é muito importante, porque tem um ponto aqui que o mercado ainda é muito novo e muito pequeno. Então eu trouxe alguns números para vocês entenderem sobre isso. Vou pegar aqui na cola. Então hoje são mais ou menos 1,4 milhões de investidores em fundos imobiliários, né? Isso é menos de 1% da população. Se você pegar 10 anos atrás, tinham 36 mil investidores em fundos imobiliários. Então, quer dizer, você vê que um mercado que não existia há 10 anos atrás e que agora está começando a engatinhar. Outro ponto que eu trouxe aqui são o número de fundos. Hoje temos 342 fundos listados na Bolsa, de acordo com o último boletim, com um valor de mercado de aproximadamente 131 bilhões de reais. Também é considerado bem pequeno, tá? Um ponto também que pesa bastante é a questão de liquidez. Você fala, pô, quero ver o tamanho desse mercado, né? 5 anos atrás, quer dizer, ontem, a média de negociação diária era de apenas 29 milhões de reais. Então, assim, o mercado inteiro de fundos imobiliários negociava muito pouco. Para você ter uma ideia, hoje, em ações, a gente negocia em torno de 35 bi de real, tá? Por dia? Então, por dia. Então é um volume bem maior. Hoje, esse número melhorou dos fundos imobiliários, passou de 5 anos atrás de 29 milhões para hoje de 280 milhões, mais ou menos, mas ainda assim é um mercado que eu falo que é muito pouco líquido. Então ele é pequeno, ele é novo e o ponto mais relevante é falar dos investidores. Quando a gente olha para a base de investidores, a gente vê que ela é, assim, majoritariamente, se não falar total, de pessoas físicas. 99% dos investidores de fundos imobiliários são pessoas físicas. E, majoritariamente, são pessoas que têm até 50 mil reais em bolsa. Então, você vê que é um mercado novo, um mercado pequeno, que está crescendo, mesmo assim, ele ainda é pequeno, e que é composto majoritariamente de pessoas do pequeno e médio investidor. Então, esse é um panorama um pouco geral do mercado de fundos imobiliários. Eu acho muito 10 isso, né? A gente contextualiza aqui, traça um panorama para a gente poder assentar os fatos e dar a eles o peso que eles merecem ter, porque senão a gente fica aqui numa discussão meio inócua, entendeu? Meio sem conseguir contar a história direito com começo, meio e fim. Fica muito claro, costuma-se dizer, a Bolsa no Brasil está engatinhando, nós estamos ainda no primeiro dia, falta muito mais fluxo, muito mais investidor. Quando a gente olha então para fundo imobiliário, falta ainda mais. Dá para a gente concluir isso, certo, João? Você imagina, se a gente chegar num dia, sei lá, 50% da população investindo em fundos imobiliários, a gente precisa multiplicar por 100 o número de pessoas que tem hoje na Bolsa. Então, quer dizer, é um valor ainda que assim, tem muito a crescer ainda e um mercado muito pequeno. Boa. Bom, a gente acabou de perceber com tudo isso que o João trouxe, com todas essas evidências, que é um mercado pequeno, muito concentrado em esses atores que o João destrinchou. Agora vamos para os fatos.
dado que essas medidas que foram trazidas aqui têm impacto sobre esse tipo de ativo especificamente, se forem implementados os pontos da reforma nessa proposta que foi apresentada pelo governo, como é que os investimentos em fundo imobiliário tendem a reagir diretamente? Na sua investigação, pelo teu aprofundamento, João, o que você descobriu? Legal, isso foi um estudo que a gente fez logo depois que a gente pegou a proposta, então a gente sabe que ainda vão existir alterações e a gente acredita que vão ser grandes até, mas a gente tentou fazer um balanço, alguns estudos que eu vou trazer aqui para vocês. Antes de tudo, é importante a gente avaliar todas as medidas que foram propostas e ver quais foram positivas, negativas e tentar ver qual foi o resultado final. Então, vou separar aqui no que a gente acha que pode ser positivo e o que pode ser negativo. Dentre as medidas positivas, a gente tem a própria redução de alíquota de imposto para o ganho de capital, né, para aquele compra e venda de cotas, então isso é um ponto positivo, e a compensação do prejuízo em outras operações, sejam elas em ações, em day trade e esse tipo de coisa. Agora vamos destrinchar um pouquinho mais os pontos negativos, que eu acho que é aí que pega mais e o pessoal está mais preocupado, que é em relação à tributação dos dividendos, tá? Boa. Quando a gente olha para os fundos e tenta fazer uma analogia para ver quanto que ele deveria me pagar, é comum a gente procurar um investimento sem risco e ver qual que é o prêmio que ele me paga para tomar esse risco adicional. E um título que a gente gosta de olhar quando a gente está falando de fundos imobiliários são os títulos soberanos aqui do Brasil atrelados à inflação. Porque quando a gente, às vezes, olha investimentos imobiliários, a gente tem aquela percepção de um investimento conservador em ativos reais que tende a render a inflação mais alguma coisa. Então, a gente compara aqui com as NTN-Bs, né? Com o Tesouro Direto e IPCA+. E a gente vê esse prêmio, tá? Eu fiz esse estudo e peguei esse prêmio médio nos últimos 3 anos, que os dividendos dos fundos pagavam normalmente 3,5% a mais do que os títulos. Então, por tomar esse risco, você está tendo esse prêmio a mais, tá? Depois eu fiz o seguinte exercício. Se a gente colocar 15% de imposto e fazer a conta líquida ali, né, de quanto que você vai ganhar, quanto que os fundos têm que cair para eu ter o mesmo dividendo, entendeu? Então, eu fiz esse estudo e a gente chegou numa queda média do mercado, né? Não estou falando de fundo a fundo, de 14%. Então, 14%? O mercado hoje ele está, assim, negociando com um pouquinho de desconto, um pouquinho mais de prêmio que a média, então por isso que ele não cai em linha com os 15% de impostos, tá? Mas é importante analisar o todo, tem esse lado positivo que eu mencionei, que é mais difícil mensurar, mas só por esse ponto de dividendo, nos patamares que estão hoje, a gente acredita que uma queda ali de 14% faria dar esse equilíbrio, por assim dizer. Quando você fala queda de 14%, você está se referindo às cotas dos fundos, certo? Isso, o mercado em geral, tá? Tem outro ponto que também é negativo, Léo, que eu esqueci de pontuar, que é muito difícil mensurar, é que essa tributação pode afastar um pouco os investidores. Isso pode reduzir a liquidez do mercado. Que já não é tão grande, Que né? já é muito pequena, Exato. assim. Teve uma vez que a gente foi vender uma posição de um fundo imobiliário, acho que a gente demorou uns 30 dias para não mexer no mercado, assim, porque era uma posição pequenininha. E então, Caramba. assim, a liquidez do mercado já é um problema. Então, se diminuir ainda mais, se você quiser vender uma posição, as ações os fundos vão cair ainda mais e você precisa exigir um prêmio maior. Então, esse é um risco difícil de mensurar. Boa. Carlos, para a gente encaminhar aqui para a conclusão dessa boa conversa, vamos para um ponto fundamental para o investidor dentro do contexto de fundo imobiliário. Qual é? Bom, perfeito. Então vamos para um desfecho aqui, né? Pensando em todas as mudanças que estão para ocorrer, o cenário atual que a gente está vivendo, os potenciais impactos positivos e negativos da reforma, qual que é o seu prognóstico final aí para a questão dos fundos imobiliários? É legal, Carlos. Prognóstico final, acho que é uma palavra muito forte. porque É uma expressão forte. que é o primeiro texto, que nem eu falei, eu acho que vai mudar muita coisa ainda. Tá? Deixa eu te complementar. Isso que o João está tratando é muito importante, porque vários investidores chacoalharam o home broker no dia na sexta-feira, quando foi apresentada a segunda fase da proposta da reforma tributária, e alguns têm chacoalhado ao longo dessa semana, sem considerar que, como todo e qualquer texto, vai haver desidratação. As negociações vão começar no Congresso. Hoje mesmo, mais cedo, o Pedro Albuquerque, que estava aqui no nosso Expresso da Manhã, e ele destacou que 20% de tributação, como um dos pontos da reforma sugere, não vai passar. Talvez 10%, em geral 15%, 20% é muito. Ele estava se referindo a um outro ponto específico. Então, é só para ilustrar que desidratações vão acontecer, como é o jogo e o esporte da política. A política é a arte do possível. Então, é claro que o governo até
envia uma proposta mais inchada, mais grossa mesmo, para ela ser afinada dentro do possível, de modo que a essência, pelo menos dela, não seja perdido nesse trânsito de negociação. E o João tá tomando esse cuidado aqui ao longo das respostas, eu acho que ele acerta ao tomar esse cuidado. Tem muita coisa que pode ser mexida ainda, né? Sim, acho que você tocou num ponto fundamental, que a primeira análise que eu vou tentar trazer aqui é do governo, né? Quando você vê o discurso do governo falando sobre reforma tributária, assim, ao longo desses últimos 2 anos, ele sempre foi claro, falava, eu não vou querer aumentar a alíquota efetiva, eu só vou querer simplificar os impostos. E quando ele manda uma proposta que tem uma alíquota mais alta, você chega a interpretar que ele mandou mais alta para ter essa desidratação, arrumar e assim, manda um pouquinho mais alto para quando sair tá como eu queria, sabe? Margem de negociação, né? Então, eu imagino que tenha um pouco disso, porque muda o tom do dia pra noite e você fica meio assustado. E justamente esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender, não são só os fundos imobiliários, mas é entender todos os envolvidos que estão nisso. E o primeiro é o governo. Existem 2 segmentos, 2 setores que, assim, são fundamentais para o governo fomentar, e todo governo ao longo, assim, seja de direita, de esquerda, tenta fomentar. O primeiro deles, que é o segmento imobiliário, da habitação. Por que ele fomenta isso? Porque no Brasil tem um déficit habitacional gigantesco, tá? A gente fez algumas projeções que mesmo se os lançamentos de residência aumentassem de uma forma muito forte, ainda assim a gente ia ter déficit. Então, tem gente sem casa, então ele quer fomentar por isso, e a construção civil gera muito emprego. Então, quando você faz uma obra, você gera emprego fácil, você gera desenvolvimento. Então, para o governo é estratégico fomentar o ramo imobiliário. E o outro segmento que ele costuma fomentar, que é bom para ele, é a parte de agronegócio, que eu nem preciso citar aqui, mas também é fundamental para o desenvolvimento da economia. O reflexo disso aqui no investimento é muito simples. Você vê quase todos, não posso falar isso, né? Mas quase todos os investimentos ligados a esses 2 ramos, imobiliário e agronegócio, têm incentivo. Então, seja uma LCI, um LCA, um CRI, um CRA, uma debênture incentivada, os fundos imobiliários, você vê que todos eles têm incentivo para criar esse fomento. E no mercado de fundos imobiliários específico, você vê que isso está começando a gerar resultado, que era um mercado que não existia 10 anos atrás e agora está começando a crescer. Então, colocado esse pano de fundo, a gente tem que analisar com muita cautela, né? Porque o texto vai mudar e a gente bota sempre todos os cenários na mesa para entender quais são os impactos e fazer um estudo que nem esse aqui que eu fiz de quanto que poderia cair. Olhando para os fundos imobiliários no cenário atual, ignora a proposta. Eu acredito que existem vários fundos que estão bastante depreciados e eu trouxe aqui um exemplo de um fundo que a gente acompanha aqui, não vou citar o nome, mas é mais educacional o meu propósito, que é o seguinte, durante a pandemia, no começo, ali, um fundo de laje corporativa, quando começou a dar a pandemia, começou os lockdowns. Não sei se você lembra, Léo, mas todo mundo foi para casa e todo mundo falava o seguinte, home office para sempre, acabou laje, vai virar um elefante branco, acho que todas as lajes vai ter que virar, sei lá, um estádio de futebol, vai ter que fazer um hotel, vai ter que transformar em outra coisa, porque isso aí já era assim, perdeu o sentido. Fundos imobiliários vão cair. Naquele momento, o que a gente projetava? Aumento de vacância, porque pessoas iriam devolver os imóveis, redução no aluguel, porque a pessoa ia pedir desconto, né? A gente mesmo lá na rua, a gente pediu 50% de desconto durante 4 meses. E a gente, assim, a pessoa nem questionou, a gente conseguiu isso. Entendeu que o contexto exigia isso. Justamente. E a desvalorização do imóvel. Então, o imóvel que valia 1 milhão, durante a pandemia, ainda mais de laje corporativa, ia valer menos depois. Sim. Então, foi esse cenário que a gente desenhou, meio catastrófico, assim por dizer. E naquele momento, por exemplo, um fundo imobiliário valia 10, tá? Hoje, qual que é o cenário? Passado 1 ano e pouquinho. A gente viu que vários escritórios que falaram que iam devolver a laje voltaram atrás, não devolveram. Então, o home office não vai ser tão forte quanto a gente esperava. Os aluguéis retomaram. Então, a gente vê ali um IGPM, que normalmente corrige o valor dos aluguéis, veio muito forte. Claro que isso não refletiu no reajuste, mas algum reajuste de aluguel teve, então aumentou o aluguel. E alguns fundos imobiliários tiveram patrimônio líquido ali, o valor patrimonial, em alta. Até no ano passado ele subiu 2%, 3%. Então, todos os indicadores vieram melhor do que o esperado. Só que quando você olha a cota do fundo, ele não está 10, hoje ele está 9. Ele caiu mesmo no cenário, então eu acho que abriu um gap muito grande.
Hoje a gente vê vários fundos negociando, sei lá, a 0,7 vezes o valor patrimonial, pagando quase 8% de dividendo ao ano. Então, assim, dado o cenário atual, eu acredito que existem várias oportunidades, que eles estão, alguns bem depreciados, mas que no curto prazo vai ter sim esse risco ali de uma tributação de dividendos, o mercado ficar mais volátil, talvez menos líquido, menos interessante. Então, acho que a gente tem que botar todos os cenários na mesa, analisar e depois tomar uma decisão, assim, entendendo os riscos que a gente está correndo, né? É sempre importante o investidor saber quais riscos ele está correndo e se está adequado àquele perfil dele. Grande panorama, retrato completo aqui para você nortear o seu racional quando o assunto é fundo imobiliário, dentro da esteira e do contexto da segunda fase da reforma tributária. Deu seu show aqui o João Pedro Araújo. Carlão, não vai ter jeito, hein? Você tá preparado aí? Vou ter que abrir a mão, hein? Semana que vem ele tá aí de novo. Vamos trazer. Não vai ter jeito, João. E o salário dele é caro, e o passe é caro. O passe é caro. Tem que tomar cuidado. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que tá participando com a gente. Mandar primeiro um beijo aqui pra Super Mônica, participou, tá nos acompanhando. O mesmo, DDD 21 pra Fabiana Nunes, audiência feminina aqui nos 10 mil deles, obrigado pelo carinho. Ele que é praticamente o padrinho aqui dos 10 mil deles, Felipe Pontes, um dos maiores entusiastas desse projeto, também passou por aqui, diz que tá correndo aí com algumas movimentações do TC, mas assim que liberar a agenda, vai conseguir participar com a gente aqui de mais um episódio. Na última vez que ele participou conosco nos 10 mil, foi remotamente. Ele faz questão que seja presencialmente, a gente também faz, em breve ele vai dar esse pulo aqui. E vocês vão ter que administrar, não quero nem saber, isso aí é problema de vocês, Carlos e João, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês vão ter que administrar uma crise aí, ó, porque eu tô achando que tá rachando o elenco. O Otávio Gadelha, não sei se vocês conhecem, ele mandou uma mensagem pra cá dizendo o seguinte, Léo, tô acompanhando o programa, tô começando a ficar com ciúmes. Devolvo os meus meninos. Vocês querem comentar, não? Léo, acho que a bancada aqui vai ter que talvez aumentar. Vai virar clube isso aqui, hein? É ou não é, cara? O pessoal ali começa a ser... O pessoal é todo meio enciumado, né? A gente tem que... Vai levando, assim, com um jeitinho a gente leva, traz ele pra cá também de vez em quando. Você vai ter que ir pra lá também de vez em quando. Verdade. Pra ele ver pra balancear. Sem convite, vai rolar um show de imitação lá, né? Opa, boa, isso vai ser divertido. A gente já antecipou aqui, uma das habilidades do Otávio é um Fausto Silva incomparável. Eu esqueço o cargo dele. Qual que é o cargo dele lá na rua? Ele é diretor administrativo lá. Ele que toma conta de tudo, que faz a roda girar. Boa, grande Tato, tá com a gente aí também na audiência. Super Tato, obrigado, hein? Abração pra ele. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Aí, estamos de volta, terceiro e último bloco dos 10 mil deles nesse episódio. Já estamos em quantos episódios, Carlos? Você que não erra um cálculo na sua vida. 56. Pois é, o episódio 60 vem aí. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho, pela sua audiência aqui na TC Rádio e para você que nos acompanha na sua plataforma predileta de podcasts. Vamos começar a falar de Cogna. É a tese de investimento do episódio de hoje. Lembrar que essa é uma empresa do setor de educação e que é a antiga Croton, cuja história começou há mais de 50 anos numa atuação restrita ao ensino básico. Hoje é um dos maiores grupos de educação do Brasil e do mundo, atuando tanto no ensino básico quanto também no ensino superior e nas modalidades presencial e de ensino à distância. Nem é preciso aprofundar tanto a conversa assim para a gente lembrar o quanto a importância do EAD só aumentou em meio ao contexto da pandemia. O grupo é dividido em 4 principais empresas: Croton, Saber, Platos e Vasta. E o Carlos começa a viajar com a gente aqui dentro do histórico da companhia e do mercado de ensino superior privado especificamente. Vamos lá, Carlão. Bom, Léo, vamos fazer então aqui uma retrospectiva rápida, né, do mercado de educação, principalmente do educação superior. E a gente começa falando ali, do começo dos anos 2000 até 2015, que foram os anos dourados dessas empresas educacionais, e tudo isso muito alavancado pela questão do FIES, né? E por quê? Primeiro porque você tinha uma demanda aquecida pelos cursos, além do Brasil ter vivido até 2015 um momento econômico que foi bom, né, de desemprego um pouco mais baixo, essa questão do FIES trazer um financiamento muito atrativo, né, e com prazo muito longo para as pessoas. Então você tinha uma demanda muito aquecida pelo ensino superior, que é algo que é cultural aqui no Brasil e estava sendo facilitado. Além disso, pelo fato das educacionais serem credoras do governo e não
dos alunos diretamente, né, eles tinham capacidade de colocar um ticket médio, ou seja, a mensalidade dos cursos de FIES eram mais altas do que as mensalidades dos cursos que não eram FIES. Então imagina aqui que você tinha mais gente, né, então mais quantidade de pessoas pagando e pagando um preço mais alto. Então esse efeito na receita dessas empresas era muito grande. Perfeito. E pelo fato de você ter um risco de crédito baixo, a evasão era muito baixa também, né? As pessoas não precisavam sair da faculdade porque estavam com risco de perder emprego, qualquer coisa do gênero, porque o risco era do governo, né? Então era só você continuar cursando a faculdade ali, que só quando você se formasse você teria que pensar em pagar as suas mensalidades. Então a evasão era muito pequena, você tinha pouca perda de alunos. Ô, Carlão, então a gente está lembrando aqui da importância contextual do FIES, que basicamente o governo assumiu o risco de um empréstimo que financiaria o andamento dos alunos aí no ensino superior. Mas teve um problema aí, né? Tudo bem, crédito baixo, o aluno paga para o governo, é o governo que tem que honrar ali a dívida que contraiu com a empresa, né, do ensino superior, só que teve um pé no freio do FIES. E aí a gente viu o cenário mudar, não é isso? O dinheiro acabou, né? Chegou a crise, Simples assim. O dinheiro do governo acabou. E foi aí que, entrando já então especificamente em Cogna, né? Então Kroton, aí foi aí que eles tomaram uma das piores decisões que acho que já foram tomadas dentro da companhia, que foi, assim, a gente sabe que o mercado cobra crescimento, né? Sim. E com o fim do FIES, ia ter muita dificuldade para as empresas de educação de continuarem aquele ritmo de crescimento. Então qual que foi a ideia brilhante da Kroton? Se não tem mais FIES, por que eu não faço financiamento próprio para as pessoas? E o que acontece? Você corre aqui o risco de crédito, né? Você não sabe dar crédito, você não é banco nem nada, e você tem um conflito de interesse gigante, né? Porque você quer crescer, então você facilita o crédito para crescer, só que não necessariamente você vai receber esse crédito depois. É aquela história. Se mesmo alguns bancos, na hora de emprestar dinheiro, tomam rodo, você imagina uma companhia que não tem know-how financeiro, foi um tiro pela culatra. E aí, Carlos? Bom, e aí veio o golpe final, né? Coronavírus. Olha aí. Bom, coronavírus. Primeiro você pega todo o ano de 2020, principalmente. Você acabou o FIES, então cada vez mais reduz os alunos FIES, reduz o ticket médio, consequentemente, né, dos cursos, porque FIES era mais caro do que o não FIES. Isso continuou impactando a receita da Cogna, principalmente da Kroton, né, ao longo do ano. Além disso, a gente viu uma disparada no desemprego e um medo de desemprego muito grande durante o coronavírus. Isso aumentou a evasão dos alunos pagantes. Então você teve uma perda de base de aluno presencial muito grande ao longo de 2020, por causa dessa correlação com desemprego e perspectivas econômicas. Além disso, aquele programa lá, aquela ideia brilhante de dar financiamento direto para as pessoas, o que aconteceu? Estourou a inadimplência. O pessoal saiu da faculdade e falou que se dane essa faculdade, não vou pagar mesmo, e é isso. E a inadimplência foi lá em cima. E aí você tem um impacto, né, de despesas com PCLD gigantesco dentro da empresa, e essa despesa acaba prejudicando muito a lucratividade da empresa. E, por último, voltando só um ponto que eu não citei, como essas empresas cresceram muito através de aquisição, né, de M&As, o que acontece? Quando você paga mais caro do que o valor do patrimônio da empresa, você fica com um ágio, né, no seu balanço, que é o valor pago adicional, e esse valor representa a expectativa de retorno futuro que você vai recuperar lá na frente. E naquela época dos anos dourados das educacionais, se pagava muito caro nesses M&As para continuar crescendo, e depois foi percebido, né, principalmente aqui em Cogna, que não teria como recuperar esse ágio que ela pagou. Então a empresa tem que fazer um impairment, né, que chama, que é é um teste de não recuperabilidade de ativos, né, e baixar mais de 4 bilhões de reais em 2020 de recursos que ela gastou lá atrás para comprar empresas, para crescer, e que ela não vai recuperar mais, entendeu? Então foi ali a tempestade perfeita, e a empresa, com tudo isso, precisava rever e fazer uma virada no seu negócio. Bom, você entendeu aí o contexto amargo pelo qual passou a Cogna, de um modo geral aqui, né? Através desse tempero que o Carlos está trazendo. Eu destacaria aqui o que ele já enfatizou. Essa irresponsável atitude de se conceder crédito sem ter know-how para isso, e um contexto de pandemia que acelerou profundamente a inadimplência. Você já viu aí o rombo com o qual essa companhia teve que lidar. Bom,
Isso posto, contexto colocado, companhia já familiarizada para você, vamos para a tese de investimento efetivamente aqui do Carlos. Qual que é a tese que você está estruturando para a gente estar nesse papel? Aliás, já me adianta, quantos por cento hoje da nossa carteira está alocado em Cogna? Hoje é 5% da nossa carteira, Léo. Boa, então quer dizer, dos 10 mil reais iniciais, digamos, né? A gente tem aí 500 reais em Cogna, fazendo a proporção. Só que esse dinheiro vai se movimentando. Desde maio do ano passado já estamos aí com mais de 14 mil, como a gente já te contou. Vamos lá então explorar a tese. Como é que você amparou o racional para investir na companhia? Perfeito, Léo. Então, assim, eu falei que a empresa precisava de uma virada, né? De um choque. E foi o que a diretoria da companhia determinou que iria fazer e fez ao longo do ano de 2020, principalmente no segundo semestre. E ela conseguiu fazer esse processo de virada, né, aquele famoso turnaround, de forma assim, extremamente rápida, ainda mais para uma empresa desse tamanho. Então, nesses 6 meses, a empresa conseguiu reduzir em 25% a sua base presencial. Então, a base, eu digo, a estrutura presencial. Isso reflete praticamente uma redução de custos fixos de 25% da empresa, então, e isso em menos de 6 meses, o que foi muito rápido. Além disso, ela começou a focar cada vez mais no EAD, né? Então ela melhorou o seu EAD, melhorou a tecnologia da companhia de uma forma geral, isso falando de Kroton, né? Dessa área que é a mais relevante na empresa, e deixou no presencial apenas os cursos que têm mais valor agregado, né? Então, por exemplo, engenharia, direito, medicina e assim em diante. O restante puxou para o EAD, reduziu custos do presencial e aí você consegue uma margem ali, de uma margem operacional maior fazendo dessa forma, né? Além disso, a empresa anunciou e encerrou agora no ano de 2021 esse programa de financiamento privado, o PEP, né? Então a gente ainda vai ter algum impacto dessa inadimplência nos próximos anos, mas não tem mais alunos novos entrantes com esse programa, o que é muito positivo. Então, se você olhar aqui, você está com o FIES quase acabando, com o PEP também, com esse financiamento privado praticamente acabando e ficando só com os alunos realmente pagantes, né? Tanto da base presencial quanto da base AD. Então, está ficando de certa forma mais limpa a operação dela e depois de uma queda na receita vai estar pronta para subir. Além disso, focou nos negócios que ela acredita que tem mais potencial de gerar valor. Então, a Kroton, só que mais focada no EAD. Quando a gente fala da Vasta, a Vasta continua sendo meio que a joia da coroa aí da Cogna de uma forma geral, né? Que é aquela plataforma educacional que é uma plataforma educacional que é vendida para outras educacionais do ensino básico. Ela vendeu a Saber, né? Que é a questão das escolas efetivamente de ensino básico para Eleva Educação e em contrapartida comprou esse sistema que é como se fosse a Vasta da Eleva Educação e vai integrar isso na Vasta. Esse processo ainda não ocorreu efetivamente, mas já está concluída a negociação e acabou com a pós-graduação presencial na Platos, que é uma plataforma que é como se fosse a Vasta, só que para pós-graduação. Então, realmente diminuindo custos aqui, focando 100% na questão digital. Então, é uma empresa que está muito focada no ensino digital a partir de agora, seja diretamente para os alunos ou fornecendo serviços para outras instituições de ensino. Fica muito claro, com todo aquele contexto problemático que a gente destrinchou há pouco, que só um turnaround seria o caminho para a Cogna. O Carlos entende que esse turnaround ele foi fundamentado e promete ser entregue com base nessas metas para serem atingidas. Tanto uma meta, digamos assim, de passar o filtro em relação aos alunos, considerando aqueles que têm efetivas condições de chegar até o final pagando, como se espera no caso do ensino privado, até mesmo rever o modelo de negócio e priorizar apenas então somente as atitudes, as ações que sejam mais rentáveis para a saúde financeira da empresa. Com isso em vista, a gente já encaminha para o final do raciocínio, contemplando aqui endividamento e outros múltiplos que de repente tenham te chamado a atenção para a gente concluir. Fala aí, Carlos. Perfeito, Léo. Aqui eu até coloquei esse ponto segregado de endividamento, porque esse é um ponto de muito questionamento, né? Principalmente para quem olha, por exemplo, só o indicador dívida líquida e EBITDA, né? Como a empresa está com um EBITDA muito deprimido, né? E no endividamento líquido você considera também o arrendamento mercantil, que é como se fosse o aluguel das unidades. Você olha esse indicador sem nenhum ajuste
e você assusta, entendeu? Você assusta e fala, nossa, ferrou, essa empresa está muito endividada. Mas quando você analisa a fundo o endividamento da empresa e olha efetivamente, você vai ver que a situação ela não preocupa, tá? A situação de endividamento da empresa. Por exemplo, a empresa tem em caixa o equivalente a mais ou menos 2 anos e meio de vencimentos de dívidas, entendeu? Então, só hoje, assim, só com o dinheiro de hoje, ela consegue pagar todas as suas dívidas nos próximos 2 anos e meio. E apesar da empresa estar entregando prejuízos, né, ter entregue prejuízos em 2020 muito relevantes, e ainda continuar entregando prejuízo provavelmente em 2021, quando você olha para a geração de caixa da empresa, a empresa gera caixa. Por que ela está entregando prejuízo? Por causa de erros passados. Então ela já gastou esse dinheiro lá atrás. Então é a questão do impairment, é a questão das despesas com PCLD, né, que é a provisão para devedores duvidosos. Mas tudo isso não é caixa. Então ela gera caixa e esse caixa pode ser utilizado para pagar dívidas futuras. Então o endividamento da empresa está controlado, tá? Quando você faz todos os ajustes necessários. Bom, além disso, a empresa já mostrou alguns efeitos desse turnaround no primeiro trimestre de 2021. Então, por exemplo, você pega na Kroton, mesmo com uma compressão de receita da empresa e com um cenário ainda de pandemia, a empresa ganhou 9 pontos percentuais de margem EBITDA no trimestre, em comparação com o primeiro trimestre de 2020. Então você vê que esses efeitos do turnaround, né, de redução de estrutura, redução de custos, eles já estão mostrando aparecendo, efeito. né? Estão mostrando efeito, e além da parte de redução de custos, você vê que o EAD realmente está muito forte. Então a base de alunos, assim, o crescimento de base de alunos no EAD foi a captação de novos alunos, né, foi 40% maior no primeiro trimestre de 2021 do que no primeiro trimestre de 2020. Então você vê que realmente ela está conseguindo fazer essa migração do modelo de negócio dela, diminuindo o presencial, focando no premium e conseguindo captar bastante gente no EAD, melhorando a eficiência operacional, aumentando margem e assim em diante. E em 30 segundos você nos conta para fechar os principais riscos que devem estar no radar de quem aposta na companhia. Lembrando sempre que a nossa perspectiva aqui é de médio e longo prazo. Fala aí, Carlão. Perfeito, Léo. Eu só vou dar um ponto antes dos riscos rapidinho. Então o que eu espero para a empresa? Tá? A partir de 2022 começam a crescer receitas, a eficiência operacional vai aumentar a margem operacional e margem de lucro nos próximos anos, principalmente a partir de 2022, e a empresa vai reduzir endividamento. Por isso, eu acredito que quando eu faço minhas contas, faz sentido investir em Cogna, na minha opinião. Principais riscos: novos impairments, tá, de ativos. Eu acho que as premissas que eles usam para precificar os ativos, os intangíveis lá, né, o ágio, elas não são tão conservadoras assim, então a gente tem que ficar de olho para possíveis novos impairments, e isso pode trazer mais ruído ainda para a empresa. Um risco que sempre é bom monitorar, assim, FIES é um programa do governo, né? Sim. Então, a gente sempre tem que ficar de olho para ver se não surge nenhum escândalo na questão do FIES, porque sempre pode acontecer alguma coisa desse gênero quando você está envolvido com o governo. Verdade. E por último, que aí é um risco mais operacional e relevante, é se a penetração do EAD no pós-pandemia realmente vai se firmar, né? Se realmente isso é um movimento estrutural ou será que é um movimento momentâneo por conta da pandemia. Este é Carlos Castrucci dissecando aqui a tese de Cogna. Por trás de cada alocação lá no nosso Racional de Investimentos tem um raciocínio, naturalmente, para amparar cada uma das movimentações. Carlos, estamos chegando ao final, rapaz. Este é o podcast Os 10 Mil Deles, o reality que faz o seu tempo render. Deixa eu agradecer aqui a presença do João Pedro Araújo, meu garoto, abração pra você, até uma próxima, tamo junto, hein, Joãozinho? Obrigado, Léo, obrigado pelo convite novamente. Em breve o menino tá aqui de volta, o público está pedindo, grande João, tamo junto. Carlos, abração pra você, semana que vem tem mais. Valeu, Léo, semana que vem tamo aí, se seguir o que tá acontecendo é uma semana de queda, uma semana de alta. Então semana que vem é alta, vamos lá, boa. É assim. É isso, um abraço. É verdade, o padrão tem sido isso. Segue o homem aí lá no Instagram, @Carlos Castrucci, no final ali 2 letras Cs e I. Você não vai deixar de acompanhar aí vários insights que ele compartilha ao longo da semana. Agradecendo o carinho da sua companhia, o calor da sua audiência. Semana que vem, tamo de volta, espero eu com alta, vamos rumar aí pros R$15 mil. A gente chega lá. É a minha torcida. Obrigado, até a próxima. Tchau. Termina aqui mais um episódio de Os 10 Mil Deles, o reality cast que faz o seu tempo render. Disclaimer.
As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os